Hoje é um dos dias muito felizes do ano, e nós estamos comemorando como igreja 36 anos de vida, 36 anos de existência. Alguma coisa está muito alta para mim aqui, não sei o que é, está estranho. E estamos desde quarta-feira reunidos como igreja, lá na sede, porque a gente pertence enfim, nós somos ramos de uma igreja que nasceu lá na cidade de Novo Hamburgo, no ano de 1988, e a primeira ata da igreja, então, foi feita no dia 11 de setembro de 1988, então, na verdade, o aniversário da igreja vai ser quarta-feira, acho que é isso, né? Hoje é 8, então, quarta-feira é o dia que a gente celebra, mas a gente sempre faz ali nesse período do feriado de 7 de setembro, e a gente vem aí numa semana de quarta, quinta, sexta, sábado, e hoje a gente esteve, então, celebrando, e tem muito a ver com aquilo que a gente vinha estudando de Neemias, que Neemias no capítulo 12, ele faz o povo celebrar e faz o povo lembrar daquilo que Deus tinha feito. E nós somos uma igreja que nasceu, gente, de uma necessidade. Por quê? O apóstolo, que é o nosso pastor principal, nosso pastor presidente e fundador da igreja, por exemplo, ele tinha uma rede de lojas, ele tinha 5 lojas, o nome da loja, talvez alguns mais antigos, que sejam da região de Estância, ou para Porto Alegre, o nome da loja chamava Nena Magazine. Eu já vi um quadro da loja, no tempo que eram as magazines, lembra disso? E não é do meu tempo, mas talvez alguns aqui lembrem disso. E aí ele diz uma coisa, uma vez ele comprou um carro zero, e alguns vão, né, quem é que lembra do Monza Hatch? Monza Hatch, quem lembra disso aí? Vocês estão velhos, gente. E ele conta essa história sempre, que ele chegou com o Monza Hatch na igreja e disseram que ele ia para o inferno. Porque a ideia que se tinha na igreja há 30 anos atrás, uma igreja cristã, é que uma pessoa rica ia o quê? Para o inferno. Então esse era um dos incômodos que ele tinha, e um outro incômodo que ele tinha, que ele conta, é que o filho dele, quando ele estava no culto, tinha que dormir no banco ou até embaixo do banco, enquanto o culto acontecia, porque não havia um trabalho para as crianças. E outra coisa que ele percebeu é que os filhos dos pastores se desviavam. Por quê? Porque não tinha um trabalho bacana para adolescentes e para jovens. Ou seja, só se valorizava os casais. Até porque criança não dizima nem oferta. Se vocês parar para analisar, a maioria das igrejas não investe nessas faixas etárias. Por quê? Porque essas faixas etárias dão trabalho e não dão lucro. É forte, mas é real. E aí, ele descontente com isso, Deus colocou uma direção no coração do apóstolo. E é a direção que a gente traz para a igreja até hoje. Que é ser uma igreja que atende toda a família. Do bebê aos idosos. E uma das coisas que eu tenho falado aqui nas reuniões ministeriais e de oração, a gente tem algumas lacunas na igreja aqui, lacunas de trabalho, e uma delas é um trabalho social assistencial, claro que sempre pensando na salvação, sempre pensando na reconciliação de pessoas com Deus, mas é esse trabalho para as pessoas da melhor idade, que a gente fala assim, para falar com carinho, porque na verdade é uma idade difícil, e quem está na melhor idade sabe disso.
A melhor idade é um jeito bonito para dizer que é a idade das dores, é ou não é? Que tudo dói. E hoje, eu disse para a Grazi ainda hoje durante o dia, eu gosto muito da conferência. A conferência ela é essencial para mim, Cássio, porque ela fortalece muitas coisas com respeito à forma como nós trabalhamos como igreja, a forma como nós levamos o evangelho como igreja, a forma como nós levamos a reconciliação como igreja. E hoje de manhã eu fiquei assim muito encantado com já tinha ouvido falar, mas hoje de manhã eu ouvi relatos do trabalho, por exemplo, que o Mãos em Ação eles fazem. Foi consagrado uma pastora hoje pela manhã que tem cuidado dessa faixa etária. E ela tem feito um trabalho fantástico. E aí uma pessoa me falou hoje de manhã, que eu comentei sobre, e ele disse assim, a minha avó está indo, ela está empolgadíssima. A avó dele está indo e está empolgadíssima. Então, uma igreja que nós não somos uma igreja que exclui, nós somos uma igreja que inclui. Isso aí também existe muito no meio religioso. Igrejas que excluem. Eu acho interessante, esses dias falando com um pastor de uma outra denominação, e ele disse o seguinte, não, nós não aceitamos, tipo assim, era meio que inaceitável o divórcio. Mas é engraçado que depois ele recebeu isso é uma coisa que a gente vê na igreja, depois ele não tolera o divórcio, se acontecer dentro da igreja dele. Mas, quando uma pessoa vem, e uma pessoa que veio de 3 divórcios, aí ele aceita. Faz sentido, gente? Vocês entenderam o que eu falei, sim ou não? Então, se acontece dentro, não pode. E não que a gente favorece de maneira nenhuma, tá? Mas acontece muito dentro das igrejas isso, exclui um determinado padrão de comportamento dentro. Mas se vir de fora para dentro, está tudo certo. Então, esse é um outro ponto, trazendo um pouco de como a gente pensa como MBCV, de ser uma igreja que acolhe, ser uma igreja que inclui e que não exclui. E aí, voltando aqui, o ponto que eu quero trazer, esse trabalho é um trabalho que, agora está se levantando um trabalho lá para grávidas. Então, alguém que entendeu que pode contribuir nessa área, dizendo para Deus, eis-me aqui, eu quero contribuir com isso. Então, é muito bacana essa forma de ser igreja que nós vivemos. A forma que nós vivemos de ser igreja. E às vezes a gente ouvia algumas coisas do tipo assim, o MBCV, não nós aqui em Portão, a gente vive um momento muito especial, mas eu ouvi alguns relatos assim de algumas pessoas dizendo, o MBCV está decrescendo. E o que eu vi lá, nessas últimas 2 semanas, gente, foi uma igreja muito, muito, muito viva. Muito viva. Muito avivada. Uma igreja que cada ministério, eu não sei se eu poderia falar o que eu vou dizer aqui agora, mas parece que cada ministério é quase que uma igreja, porque é tanta gente. Sabe quantos Juades tem lá na sede? 450 Juades. Sabe o que é isso, gente? 450 Juades. Muitos deles não são da igreja. E olha que interessante, toda pessoa tem uma família. E essas famílias de alguma maneira estão sendo abençoadas. Essas pessoas de alguma maneira estão sendo alcançadas por essa forma de trabalho. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, eu estou muito, muito feliz de fazer parte dessa igreja. De 36 anos, eu tenho 25 anos de MBCV. 25 anos já que eu faço parte dessa igreja, desde os meus 19. E tem alguém aqui que faz parte do MBCV, acho que mais tempo que eu, aqui, só tu, Grazi, eu acho, né? Quantos anos tu está na igreja? Desde pequena, não, né? Daí até hoje, né?
Mas quantos anos tu tinha, tu lembra? Batizou em que ano? Tu ia na rede infantil. Mas tu não lembra o ano? Tá bom. Ela não, é certo que ela não vai lembrar. Eu meio que já sabia, não sei nem por que eu perguntei. Mas enfim, né? Tu lembra o ano que batizou? Também não. Mas tu batizou na igreja pequena ainda, né? 15 anos quando batizou. Mas enfim, a Grazi conta histórias que a mãe dela levava ela na igreja sem ela querer ir. Porque é papel dos pais ensinarem os filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Então, eu não sei se a Lise me ganha, não me lembro bem. De MBCV aqui, acho que estamos no topo aí, né? E eu posso dizer que a minha vida, ela se define, ela muda totalmente o caminho. E eu quero trazer alguns pontos aqui, bem rapidinho, sobre congregar, a importância de... Por que Deus estabeleceu a igreja? Na verdade, foi Jesus que estabeleceu a igreja. As duas instituições que Deus estabeleceu, olha que interessante, gente. Uma é a família, lá no Éden, Adão e Eva. E a outra instituição que Deus estabeleceu foi a igreja. Foram as duas instituições que Deus fez. E Ele não fez isso por um acidente, para tentar, não. É porque contribui. E aí algumas coisas que eu trago aqui, primeiro, a importância de nós congregarmos, eu vou fundamentar no texto de Hebreus 10 e 25, que aqui estava acontecendo um problema com as pessoas da igreja. Não deixando nossa mútua congregação. Não deixemos de congregar-nos, de nos reunirmos, tá? Congregar é estar junto, é se reunir. Agora preste atenção, um problema que acontecia nessa igreja. Quando o autor dessa carta, que a gente não sabe quem é que escreveu ela certamente, por isso que a gente fala o autor da carta aos Hebreus, ele deixa claro que estava acontecendo um problema. Não deixemos de congregar-nos como é costume de algumas pessoas, elas deixavam a congregação. Antes, o autor diz, façamos admoestações. Então, a gente se admoestar, a gente se corrigir. E tanto mais quanto vedes que esse dia é o dia da segunda vinda de Cristo, por isso está com letra maiúscula, ele se aproxima. Quer dizer, vamos incentivar uns aos outros a congregar, porque o dia do Senhor vem. E se o dia do Senhor não vir até o dia que o Senhor estabeleceu para nós aqui nessa vida, porque olha aqui para mim, todos nós aqui temos os nossos dias contados. Nós podemos abreviar esse dia, podemos abreviar este dia, por uma imprudência, por uma falta de cuidado, e nós podemos prolongar este dia, se Deus olhar para nós, como olhou para Ezequias, que Deus mandou o profeta Isaías falar para Ezequias, Ezequias, coloca a tua vida em ordem, porque tu vai morrer. E aí Ezequias clamou a Deus, e Deus mandou Isaías voltar lá e dizer para ele, pode ficar em paz, tu vai durar mais 15 anos. Mas uma coisa é certa, gente, nós temos dias contados, e para nós estendermos esses dias, só se tiver um propósito muito especial da parte de Deus com cada um de nós. Do contrário, gente, o que pode acontecer é nós antecipar, sendo imprudentes, não cuidando por exemplo, o básico da saúde, o básico mínimo. Eu falei para um pastor lá esses dias, eu disse, cara, eu estava me arreando nele, não que eu seja arreado, mas eu estava olhando, mas uma hora eu chamei esse cara, posso te dar um conselho de amigo? Disse, pode falar, vai no médico, cara. Normal tu não tá, essa cara aí não é normal, cara. Algum problema tu tá, não, eu estava pensando nisso aí, vai antes que morre. Vai antes que tu abrevie o teu tempo aqui nessa terra. Então, tem a parte que é nossa, é a parte humana que a gente fala. Mas o que aqui o autor está querendo dizer? Que nós, se
o Senhor Jesus não voltar até o dia de nós partirmos, nós temos que partir no Senhor, amém? Porque aí quando Ele voltar, a Bíblia inclusive deixa que quem morrer antes ressuscita primeiro, tem preferência para subir, é bíblico, tá? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos, primeiro os que já morreram, então morreu antes, chega no céu antes. Será que escolhe a casa antes também? O que será que vai acontecer? Eu não sei dizer para vocês, tá? Mas é nessa ordem. Então assim, nós temos que morrer no Senhor. E por que ele está dizendo, por que ele fala tanto desse dia? Porque a nossa esperança está na salvação, na eternidade. Então ele diz que nós não podemos deixar de congregar. Nós não podemos deixar de congregar. E o conselho que eu dou para todos, vocês que estão aqui, quem nos assiste de casa, ele é simples. Gente, nós não somos uma igreja perfeita, porque nós estamos nela. Só se o próprio Cristo pastoreasse aqui. Não somos uma igreja perfeita. Mas somos uma igreja que Deus levantou para levar o evangelho dentro de uma forma, e nós não vamos mudar essa forma. Nós não vamos mudar essa forma. E por quê? Porque eu acredito muito nela, porque essa forma me alcançou, e eu vejo alcançando centenas de pessoas. E eu vi nesses 25 anos alcançar milhares de pessoas. E eu posso dizer para vocês hoje, tem muita igreja boa. Mas tem muito mais, escuta isso, tem muito mais igreja ruim. Mas tem muita igreja boa. Agora, qual é a igreja certa, gente? É a igreja onde você e sua família estão lhe dar a possibilidade, aí o segundo ponto, de crescer espiritualmente. Quer dizer, é uma igreja onde você recebe regularmente o ensino bíblico, porque sem o ensino bíblico não há crescimento espiritual. Então uma igreja que proporciona oportunidades para você aprender e aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida diária. E a nossa igreja é uma igreja de ensino, porque isso foi uma outra coisa que o apóstolo sempre, eu estou trazendo a história que eu ouvi nesses anos, de muitas igrejas que a pessoa pega um texto, e ela lê um texto, só que depois ela fala o que ela bem entende. E eu estava brincando com o pastor Jonas, que teve dando aula aqui. Quem é que teve aula com o pastor Jonas aqui? O pessoal das escolas teve, né? Uma figuraça. E eu disse para ele no ouvido dele assim, ó, assim diz o Senhor. Te arrepiou, né? Eu falei para ele, né? Porque quando alguém vem e larga essa, assim diz o Senhor, ou o Senhor manda te dizer, como é que tu vai discutir, gente? Explica para mim como é que tu discute. Tu engole. Agora posso falar uma coisa para vocês de verdade? Posso ou não posso? Querem que eu fale? Vou falar. A maioria das... Eu não recebo muita profecia, porque o pessoal assim, me respeita. Agora, várias profecias que eu recebi, escuta isso. Eu já sabia delas, porque a palavra de Deus diz. E é muito fácil entregar profecias sobre aquilo que a Bíblia já diz. Se você senta para aprender da palavra, você não precisa que alguém te mande um recado. E uma outra coisa que eu vi nesses anos, e eu não brinco com profecia, se eu entreguei 10 palavras para pessoas nesses 25 anos, foi muito. Não deve ter chegado desse número, porque para mim entregar uma palavra para alguém, gente, tem que ser algo assim, ó, que eu tenho uma certeza absoluta daquilo que Deus colocou no meu coração.
Mas tem muitas pessoas que brincam com as profecias. E como que eu sei? Porque já recebi muita profecia que não tem nada a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração. E aí? Como é que dorme com esse barulho? Sem medo de errar aqui, na presença de Deus com muito temor, a maioria das profecias que eu vejo é balela. É balela. Porque ou já está na Bíblia, ou não tem nada a ver com o que a pessoa está vivendo. E tem gente que estraga a vida por causa de uma profecia. Porque daí muda o caminho. E se muda o caminho, muda o destino. Sim ou não? A pessoa está indo para lá, lá é serra. Aí a profecia vem e diz, vai para lá, região metropolitana. Mudou totalmente o destino da pessoa. Por isso que eu respeito profecia. Mas eu tenho muito temor. E se você olhar os profetas escuta isso aqui, gente. Vai ler Bíblia, meu povo. Eu estudei cada um dos profetas da Bíblia. Cada um deles. E primeiro, os profetas não profetizavam algo que era, como eu posso dizer, oculto. Não. Sabe como é que os profetas profetizavam? Eu vou trazer de uma forma bem prática para você. Você vê sua filha andando com meninas erradas. E daí ela começa até a se vestir errado. Começa até a falar coisas que você não concorda. Não está nos valores da sua família. Aí você diz o quê? Minha filha, é o seguinte. Se tu continuar nesse caminho, vai acontecer isso, isso, isso contigo. Estão entendendo? Os pais falam para os filhos sim ou não? Isso é o que os profetas na Bíblia faziam. Eles diziam, vocês estão indo para o lado errado. E se vocês continuar nesse caminho, vai acontecer isso, isso. Me fiz entender o que é o profeta na Bíblia. É o que Neemias fez no capítulo 13, que a gente ouviu semana passada. Gente, vocês pararam de guardar o sábado, vocês pararam de dar os dízimos, vocês pararam de buscar o Senhor. E vocês voltaram a se relacionar com pessoas erradas. Eles pararam com o culto, com o sábado, com os dízimos e ofertas. E se relacionar com as pessoas erradas. Neemias disse, é por isso que Jerusalém virou o que virou. Ali Neemias foi profético, foi cirúrgico. E são raros, escuta isso aqui, minha gente, são raros os momentos como esse que Isaías vai lá no rei Ezequias dizer. Tu imagina dizer isso aqui para uma pessoa, tem que estar 100% certo, sim ou não? Ó, Ezequias, é o seguinte, arruma tua casa, porque tu vai morrer. Raros. Pode ler os profetas maiores e os profetas menores. E o tamanho não é pela importância, é pelo tamanho do livro mesmo na Bíblia. Pode ler cada um deles e estudar. E você vai ver que as profecias deles, quer ver? Coloca aí para mim, acho que é Jeremias 2,14. 2 males cometeu o meu povo. Não é esse aí. Deixa eu achar aqui. Vou dar só um exemplo para vocês que Jeremias vai trazer para eles aí. Jeremias 2,13. Qual que eu tinha dito? Na trave. Na trave. 2 males cometeu o meu povo. Olha aqui. A mim me deixaram, ó a profecia. O manancial de águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. E aí ele vai começar a narrar depois disso. Eu não vou ler. Acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que pois veio a ser presa? Porque Israel estava sitiado pela Babilônia. Vocês estão entendendo aqui? Estão comigo, gente? O profeta Jeremias é um dos grandes profetas da Bíblia. E ele está pegando o cenário. Por que vocês estão presos? Ó a profecia. Porque vocês, versículo 14, abandonaram, 2 males vocês cometeram. Vocês deixaram o Senhor.
Isso é uma profecia. E agora vocês estão presos. Porque o que eu já vi de profetada, misericórdia, gente. Mas, Cássio, quando eu recebo uma profecia, não compartilha, guarda no teu coração, porque eu quero dizer uma coisa para todos aqui: o que é de Deus para a tua vida, ninguém pode intervir a não ser porque nós podemos atrasar o nosso ministério, o propósito de Deus para a nossa vida, ou nós podemos antecipar, porque o reino de Deus urge. Jesus já dizia: os campos estão brancos, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Então, o segundo ponto, gente, é uma igreja que te dê esse crescimento, e a gente falou semana passada, da maturidade espiritual. Ter essa maturidade espiritual, de receber uma palavra, e aquilo não mudar o teu caminho. Porque quer ver, onde é que está esse texto agora? Deixa eu ver se é Efésios. Aquele texto que fala de não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Porque tem muitas doutrinas. Eu não sei se eu acho isso aqui, eu preciso parar, porque nem era para mim, me empolguei aqui. Eu vou seguir aqui, tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, a importância de congregar, o crescimento espiritual. Achou? Olha aí. Coloca o 12. Deixa eu ver uma coisa. Coloca o 10. Comecei. Ó, aquele que subiu, aquele que desceu, que Jesus desceu ao inferno, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, o céu dos céus. Tem o céu que a gente vê e o céu dos céus, que é o mundo espiritual. E ele subiu lá para encher todas as coisas. E ele deu. Que negócio é esse de apóstolo? Está aí, ó, e de profeta que está falando, está aí, ó. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que Deus deu esses dons? Com vistas ao aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço, para a edificação, a construção do corpo de Cristo aqui na terra. Até que todos cheguemos à unidade da fé, preste atenção, para que os dons? Para que haja unidade da fé e pleno conhecimento de Jesus, do Filho de... Estão comigo, gente? Por que Deus dá dons às pessoas? Para edificar a igreja, para que haja unidade de fé, para que as pessoas tenham um pleno conhecimento de quem é Jesus, e que cheguem à perfeita varonilidade, que é maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora observe bem, para que tudo isso? Para que não sejamos como crianças, agitadas de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de... Ai, lá tem isso. Tem gente assim, sabe? É que nem criança. Agora eu quero isso. Um dia quer um patinete. O dia que é um ioiô. Não é assim, criança. Outro dia que é um tiranossauro rex. Outro dia que é uma bola. Então entende? Então Deus dá líderes. Levanta pessoas. Para que você não seja, para que você amadureça, e isso vem pelo ensino. Para que serve a igreja também? Edificação mútua, gente. Então, quando a gente faz parte da igreja, a gente é edificado, a gente edifica uns aos outros. Claro que você tem que achar as pessoas certas, as pessoas que estão crescendo em Deus, para você crescer junto.
Um outro ponto é a responsabilidade que a igreja dá. Gente, quando você faz parte de uma igreja, parte, não visita. Você faz parte. Você é encorajado a viver de acordo com os princípios de Deus. Sem medo de errar, as pessoas mais envolvidas, e agora eu não estou dizendo, vem servir na igreja, não, mas as pessoas mais envolvidas são as mais encorajadas a seguir de acordo, a viver de acordo com os princípios de Deus. Então, você congregar gera essa responsabilidade de manter seu compromisso com Deus. Eu tenho certeza que às vezes as pessoas dizem, fulano vai lá e não paga as contas. Eu duvido que, olha aqui gente, olha para mim aqui. Não tem como você congregar e o Espírito Santo não dizer para você que você tem que pagar as contas. Concorda comigo, igreja? Sim ou não? Então assim, olha aqui para mim. A pessoa vai dizer, fulano está indo lá, não me paga. Aí você diz assim, dá graças a Deus, porque ele indo lá uma hora pode ser que ele te pague. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque o congregar, gente, aqui tem o Espírito de Deus. E eu posso não falar nada aqui, mas cada um sabe o que faz, sim ou não? E daí eu encorajo a todos, não deixem de vir, porque isso vai, além de nos levar nesse caminho da eternidade, também, gente, o congregar, ele vai te aperfeiçoando, vai te tornando uma pessoa melhor. Você é aquela pessoa coração ruim, tu tem chance de melhorar. Amém? O que mais, gente? Então traz essa responsabilidade. Outra coisa bacaníssima é o impacto que a igreja ela nos leva a entender que nós temos que viver o cristianismo dentro e fora das paredes. Então quer dizer, a igreja desperta em nós essa contribuição com aqueles que estão ao nosso redor. O ser sal que Jesus disse para os discípulos, olha, agora vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês têm que iluminar, vocês têm que dar sabor onde vocês vão. Então, a igreja, ela gera o congregar, ele gera esse impacto social. E a igreja também, gente, ela gera, ela te dá, e isso aqui a gente está buscando melhorar, tá? Porque se eu for, volta ali nos dons, gente, volta ali nos dons, por favor, Kelly, os 5 dons ali, eu fui consagrado pastor porque é meio que o normal ser consagrado pastor. Mas eu não sou pastor. Dentro dos dons, amém? Eu sou mais mestre. Eu sei que eu me saio bem ensinando. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Sim ou não? Vocês entendem a palavra quando eu prego? Sim ou não? O mestre é o que ensina. E eu me considero um evangelista também, que é aquela pessoa que leva o evangelho. A pessoa nem vê que está ouvindo o evangelho, quando vê está se convertendo. Entende? Então dentro dos dons, eu não me vejo apóstolo, e eu não me vejo profeta, e eu não me vejo pastor, eu ficaria entre os dois. Olha só, eu tenho 25 anos de igreja, servindo pra caramba nesses anos todos, e eu ainda não sei o que eu sou. Olha que brabo isso, né? Mas isso me impede de servir, sim ou não? Nunca me impediu, gente, de fazer a obra de Deus. Agora tem gente que está buscando, Senhor, o que tu quer de mim? Vai servir as pessoas, caramba! Entende? Sabe qual foi o primeiro ministério que eu servi? O infantil. Eu era o auxiliar do Mauro. Como aquele cara foi importante na minha vida. Mauro Fraga, o nome dele. Como ele foi importante? Ele era o ministro, eu era o auxiliar. Eu levava as crianças no banheiro. Um dia ele saiu da sala e eu levei todos no banheiro.
Quando ele voltou, não tinha eles na sala. Daí ele disse assim: Cássio, o que tu fez? Eu disse: olha, eu levei eles no banheiro. Mas por que todos? Porque todos pediram. Mas tu não sabe que eles estão te enrolando? Não. Entendeu? Um pediu, daí pode ir. O outro pediu, pode ir. Pode ir. Eu acho que era o mal da escola. Na escola tu está te mijando e o professor não deixa tu ir, né? Então, posso ir, ministro? Pode, vai lá. Aí o outro, depois eu me fraguei. O outro, posso ir também? Claro, vai lá. Eu estou com sede, vai beber água. Aí quando eu vi que saiu muito, eu disse: vamos todos no banheiro. Me lembro até hoje, o Mauro disse: Cássio, não é assim, eles estão te enganando. E um dia que eu joguei um almoço com o Nicolas, eu fui líder do Nicolas, dei aula para o Nicolas no Ministério Infantil. Eu disse: eu não sabia os livros, eu não sei até hoje dizer os livros da Bíblia de cor. Eu disse: quem disser os livros da Bíblia de cor, aqui eu dou almoço. O Nicolas me levanta a mão. E começou Gênesis. Não, ele vai errar. E eu no índice ali, ó. E ele acertou. O bicho acertou. Perdi. Nunca mais joguei com as crianças. Nunca. Até hoje eu não jogo com eles. Gente, e aí eu fui do ministério da recepção. A gente cuidou da cantina dos jovens por muitos anos, eu e a Grazi. Então a gente fazia lanche. Muitos anos eu não pregava, eu fazia o quê, gente? Dorme com essa. Fui líder do teatro. Cara de pau eu tenho, né? Mas não fui bem no teatro, logo me tiraram. Diz que eu não encenava muito bem. Teve uma peça que a gente fez lá, um cachorro quente lotou a igreja, me deu um nervoso, gente. Eu era um dos atores, né? E aí eu esqueci a fala. E o cara dizia assim: repete para mim. Não, ele falava e eu dizia: repete para mim. E ele repetia. E eu dizia: repete para mim. E ele repetia. Daí ele fazia assim para mim, sabe? E eu querendo dizer, eu esqueci. Continua. E eu fui do Ministério da Intercessão. E eu fiz teste para o louvor e rodei. É verdade? É verdade esse bilhete? Vocês entendem, gente? Mas, de algum jeito, Deus, na sua maravilhosa graça, Ele deu uma ajeitada em mim. Entende, gente? Agora, de novo, gente, você está procurando, Deus, o que Deus tem para mim, Cássio? Congrega, irmão, olha aqui, irmã. E quando tu vê uma necessidade, diga para o Senhor, e você vai errar para caramba. Fui professor de escola de crescimento, que hoje é a nossa jornada, muitos anos. E outra, tínhamos célula lá em casa por muitos anos, gente. Isso tudo foi treino. Eu continuo treinando. Agora tem gente que chega e... sabe quando é que foi o primeiro dia que eu dirigi culto? Primeiro não faltava culto, mas não é que eu ia no culto para dirigir culto. Eu ia no culto porque eu ia em todos os cultos. Era eu. E aí um dia eu me lembro que o pastor disse para mim assim, me chamou e olhou minha roupa assim, né? Porque eu era brabo. Como eu queria que alguém dissesse para mim assim: ô Cássio, tu escolhe muito mal tuas roupas. Porque eu escolhia mal demais. Ninguém me ajudou. Hoje eu procuro ajudar alguns aí, espero que não se ofendam, né? E aí ele olhou para mim e disse assim: é bom tu sempre vir preparado. Ele falou da minha roupa, né? Esteja sempre, mas hoje vai assim mesmo. O dirigente tinha se atrasado. E eu estava lá. Daquele dia até hoje eu nunca mais parei. Mas no dia que precisou, eu estava lá. E eu não fiz o que eu queria. Eu não queria vir para Portão. Eu vim para Portão em obediência. Porque eu vi que aqui tinha
necessidade. Eu nunca quis ser pastor de igreja. Eu sempre quis ser líder de jovens. Mas voltando aqui, então pensem nisso, gente. E um outro ponto da importância de congregar, que vai falar para alguns aqui, é que eu disse que a gente estava em falta, mas a gente está buscando melhorar isso muito, a gente está conversando sobre isso, orando sobre isso, que é o quê? É você ser cada vez mais acompanhado, pastoreado, cuidado. Cada vez mais. Nós queremos como igreja ser cada vez mais suporte para você em dias difíceis, momentos de doença, momentos de luta, momentos de crise, que isso acontece, gente, na vida de todos. E a gente quer dizer para você que você nunca vai estar sozinho. E se a gente não te procurar, olha aqui para mim, gente, nos procure, porque é tanta coisa, gente, é tanta coisinha que uma igreja, ela nos envolve, que realmente talvez se ninguém nos avisar, passa. Estou me fazendo entender? Mas você pode nos ligar, você pode nos chamar, você pode nos procurar, que nós vamos estar aqui para te ajudar. Então, quando você está congregando, olha aqui para mim, e eu vou encerrar a minha fala. Quando você congrega, você não precisa passar esses tempos difíceis sozinho. Amém? Nós estamos aqui como igreja, como família da fé, para estar orando contigo, para estar falando contigo, para estar te encorajando diante das lutas, das crises, das doenças, dos desafios, das perdas e das dificuldades. Quando você congrega, você não está sozinho. Amém?